Olá, eu sou Kirali Garcia do canal Tango Brasil e hoje eu tô com a Karina de Souza, minha parceira, e a Clarissa Domingues, uma psicóloga que está com um trabalho muito legal na dança, e a gente vai conversar um pouquinho sobre algo que a gente não está tão acostumado no canal hoje. Olá, eu tô aqui hoje com a coach Clarissa Domingues. Clarissa, bem-vinda ao canal Tango Brasil. Muito obrigada, Karina, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer pra mim também, pro Kirali, eu tenho certeza, e eu vou falar pra vocês por quê. Porque a Clarissa hoje ela é a minha coach, eu tô fazendo um trabalho com ela de desenvolvimento pessoal para minha carreira como bailarina, e já tenho tido resultados impressionantes com ela, me ajudando, me orientando nesse meu desenvolvimento de bailarina e pessoal, né? Que tá tudo entrelaçado, né, Clarissa? É isso que a gente estava conversando. Ninguém é só bailarino, né? Somos pessoas, somos bailarinos, enfim. E a Clarissa, ela tá com um trabalho, esse trabalho comigo é parte de um trabalho que ela tá fazendo especializado em profissionais da dança. E é um trabalho muito legal que ela decidiu, ela se direcionou para ser coach de profissionais da dança. Então, estamos aqui hoje para contar um pouco dessa história. A Clarissa também é psicóloga e tem muita coisa para conversar. Então, vamos lá. Clarissa, da onde que veio essa ideia de trabalhar com bailarinos? Sim, eu sou bailarina amadora, né? Amadora no sentido de amar muito dançar. Eu tenho uma história com dança desde adolescente, dançava. A escola na qual eu estudei tinha aula de educação física focada à dança, e depois, por muitos anos, eu parei de dançar. Em 2009, 2010, eu estava num processo de conhecimento pessoal, inclusive fazendo terapia, né? Me descobrindo, e eu entrei nas aulas de dança do ventre. E aí começou o que eu digo, a minha história com a dança. Ao longo desses anos todos, eu percebi muito desenvolvimento em mim. Conforme eu ia nas aulas, conversava, fazia os passos, me apresentei, conheci o palco, né? Lidei com toda a fase de evolução, desde você não saber dançar nada, assim, tecnicamente, até você se apresentar. E eu percebi os ganhos obtidos nisso. Sim. Até então era somente um hobby, né? E desde o ano passado, eu comecei um novo direcionamento de carreira. E eu percebi, assim, que a dança era a parte primordial da minha vida. Que se eu deixasse ela somente como hobby, eu não estaria fazendo tudo que eu posso por ela. Uma das minhas motivações foi a própria indagação que eu tinha a respeito dos meus professores, que muitas deles tinham uma carreira à parte e davam aulas de dança. E eu questionava, por que vocês só não dão aulas de dança? Né? Por que não fazer mais por isso? E aí vem muitas das questões relacionadas à remuneração, às dificuldades com arte no Brasil, enfim. Esses foram os primeiros sinais, assim, de que eu comecei a ficar atenta. Paralelamente a isso, eu descobri uma pessoa no Rio de Janeiro, que é psicóloga da dança. Ela é a única que eu conheço até hoje, a Maria Cristina Lopes. Vou me permitir mandar um beijo para ela, porque ela é parte do meu sonho. E a Maria Cristina começou a desenvolver um trabalho de psicologia da dança, inclusive direcionado a divulgar essa área para outras pessoas, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, foram vindo alguns sinais de que isso era bem importante para mim e muito vinculado à minha profissão também, não só o hobby. E aí surgiu a ideia de direcionar. Eu sou coach, né? Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, sou life coach. Porém eu tenho uma experiência bem grande em carreira também. Eu trabalhei por 10 anos no mundo corporativo, não sei nem se você sabia disso, mas eu tive por muitos anos em empresa, em RH, e trabalhei muito com desenvolvimento de carreira e de pessoas, né? Então eu me tornei coach, fiz a certificação e comecei a atuar mesmo como life coach. E aí, juntando essa ideia da dança, eu falei, por que não, né? Unir o útil ao agradável e começar a direcionar esse trabalho também para o pessoal que é profissional da dança. Afinal, se eu quero que a dança evolua, eu tenho que fazer alguma coisa. Com certeza. Né? Pensamento de coach, se coloque com autorresponsabilidade. Faça aquilo que você quer para o mundo. Eu quero que a dança cresça, então eu estou fazendo a minha parte. Né? Sim, sim. E aí, em março, abril, eu tive essa ideia de direcionar, de procurar pessoas da dança para falar sobre coaching, né? Claro. E aí eu descobri a Karina. Na verdade, foi um processo de oferta de vagas, né? Eu divulguei isso para bastante pessoas e algumas demonstraram interesses e algumas eu escolhi particularmente pela ideia do projeto. E a Karina me contou do Tango Brasil, eu fiquei louca, né? Quando eu vi, falei, as ideias se conciliaram e
a gente viu que tinha tudo a ver a nossa linguagem, né? E aí a gente começou o trabalho. Então, e a gente conversou um pouquinho antes aqui, né? A Clarice, né, me contou um pouco das coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho mais do Dr. Dance, porque eu acho que tem muitas coisas interessantes, né, que ele fez, e eu já vi um post seu no Facebook também falando sobre como a dança é parte integrante das pessoas, né, e tudo isso. Você podia falar um pouquinho mais sobre esse assunto pra gente? Com certeza. Então, como eu citei, eu estou também estudando agora a psicologia da dança, né, eu estou começando a estudar esse assunto. E descobrindo as referências que existem. Como eu citei, tem a Maria Cristina Lopes, que é a pessoa que está divulgando isso no Brasil, mas ela já tinha me colocado a par do movimento que acontece no exterior, né? Sim. E eu comecei a fazer buscas também e descobri o Dr. Love. O Dr. Dance. Não tem problema. Acho que é porque eu amo muito. Isso e descobri. Então eu descobri o Dr. Dance, né? O nome do Dr. Dance é Peter Lovat. Ele é inglês, ele é um dançarino inglês, né? Ele dançou por muitos anos. E em 2008 ele começou a fazer estudos relacionados à psicologia e dança. Ele é psicólogo também. Então, mais ou menos como essa história minha que eu te contei, de outras pessoas que têm esse interesse, acho que despertou, né, essa ideia de o que a arte tem a ver com ciência, como é que elas podem se ajudar. E ele passou a desenvolver um trabalho investigando quais os efeitos, os benefícios na vida de quem dança, né? Então ele estuda sobre equilíbrio emocional, equilíbrio motor, ele estuda sobre autoestima e ele inclusive tem um laboratório de dança no qual ele coloca as pessoas para dançar tango. Olha, né? que coisa! E ele estuda os efeitos do tango em pessoas que têm a doença de Parkinson. Então, assim, é algo que tem muitas pessoas interessadas, principalmente no exterior, ainda que se vocês buscarem, né, referências aqui no Brasil vão ser poucas, mas se vocês olharem para fora vão ver que tem bastante gente interessada nisso. Além do Peter, outros estudos, inclusive no Brasil, eles buscam entender assim, quais os benefícios que existem em relação à autoeficácia, inteligência emocional, o quanto que a pessoa consegue ter um equilíbrio na vida particular a partir do que ela aprende na dança. Então, assim, convido até quem tem interesse a buscar informações e passar a estudar isso com a gente, porque é uma área que só tende a crescer, né? Eu, particularmente, tenho interesse em estudar liderança e dança. Olha! Né? Porque, pra mim, isso foi muito diferencial. Tem a ver com o nosso processo de coach. Sim, também, né? Eu aprendi muito sobre liderança e hierarquia na dança, né? Você se respeitar, se conhecer, ter consciência não só do seu corpo, mas dos medos que existem no ato de dançar e ir quebrando essas barreiras. Então, sim, eu vejo muito assim a questão de você identificar não só o professor como líder, mas você mesmo no seu processo de liderança da sua própria vida. Né? E não sei se você consegue dizer pra gente um pouquinho mais o que você observa de pessoas que ao longo da vida continuam tendo a dança, continuam dançando, né? De pessoas que param por algum motivo ou outro, né? Sim. Param de dançar. O que tem de diferença, se é que é possível definir alguma coisa nesse sentido, né? O Peter, quando eu descobri, uma das coisas que me chamou a atenção foi um momento que ele fala, numa palestra, sobre essa característica da dança ser intrínseca, né, ao ser humano. Ele até estuda isso, né? Recentemente eu olhei mais trabalhos dele e ele tem, assim, pontos de discussão se realmente dançar é inato. A gente já vem dançando. Certo. Muitos pesquisadores acreditam que sim, até porque se a gente for olhar nas origens ancestrais, as tribos, né? Sim. Elas dançam, os rituais de dança são muito parte da vida, né? Muito presentes do histórico. Porém, ele ainda estuda essa questão. E ele tem um ponto específico que ele faz uma comparação com o andar de bicicleta, que eu achei super interessante, né? Ele falou assim, a gente não nasce sabendo andar de bicicleta, e bicicleta não faz parte do ser humano. Alguém inventou um objeto chamado bicicleta, que é um meio de transporte, sim, e nós aprendemos a nos colocar na bicicleta e executar o movimento. Sim. Agora, um bebê, se você colocar uma musiquinha, ele já faz alguns movimentos, tem crianças que dançam naturalmente, né? Sim. Então esse é um ponto que me chama muita atenção.
E aí você me perguntou sobre a minha visão a respeito de quem continua dançando ou não, né? A minha experiência de vida, eu tenho um olhar bem empírico, o que eu percebi. E agora, indo atrás desses estudos, né, eu vejo muito a questão do autoconhecimento mesmo. Porque dançar, o que é dançar? Primeiro você sai da inércia, né? Você tem que mexer o seu corpo de uma maneira a qual você não está acostumado. Sim. Você aprende a segmentar cada parte do seu corpo. Isso te dá uma consciência de postura, né? De que existem partes, né? Existem partes, exatamente. Você tem contato com músculos que você nunca viu, né? Quem nunca foi pra aula de dança, de repente vai fazer uma aula e falar, meu Deus, estou sentindo algo que eu nunca senti antes. Porque é um músculo que você não tinha contato. E diferentes ritmos proporcionam isso, né? Sim. Até hoje, eu não contei, mas eu não fiquei só na dança do ventre. Vou fazer dança de salão, fiz alguns ritmos regionais. Agora eu tô fazendo balé clássico adulto, comecei agora. Então, eu percebo assim que a diferença que faz sobre você se conhecer cada vez mais. E um ponto que eu acho muito interessante é o fato de você saber lidar com improviso e com frustrações. Porque você não consegue dançar do nada e ter uma alta performance. Tudo isso é fruto de muita persistência, né? De você realmente insistir, ficar muito feliz com coisas que você consegue fazer de repente com facilidade e muito bravo às vezes com coisas que você não consegue, né? E que aí você olha e outra pessoa consegue, mas ela não consegue fazer o seu. Então isso eu acho assim uma parte muito interessante de você saber identificar qual está sendo o seu bloqueio. E muitas vezes ele não é um bloqueio físico, ele é um bloqueio mental. Sim. Por isso a importância do seu trabalho, né? Muitas vezes você olha aquilo e já considera difícil, daí eu parei de dançar. Queria contar, Karina, de uma outra experiência que eu tive, que foi curta, mas bem significativa. Esse ano eu atuei como monitora de dança. Não era meu objetivo, né? Não tinha isso como algo que eu realmente quisesse fazer, porém por uma coincidência, por eu ter um conhecimento de uma dança específica, eu fui fazer uma aula em Mato Grosso do Sul, onde eu moro, em Campo Grande, e o professor me convidou para ser monitora. Falei, né, coaches gostam de se desafiar, eu gosto naturalmente disso. Eu falei, é uma possibilidade até de eu ver se realmente eu não teria uma vontade de ser professora, porque eu não sabia disso, se eu tinha ou não essa vontade. E aí, participando das aulas, eu percebi que muito mais do que ensinar os passos, eu ficava muito focada em quem não estava conseguindo fazer. E aí eu comecei a chamar as pessoas e perguntar para elas por que elas tinham ido dançar, o que estava acontecendo na vida delas desde que elas começaram a dançar, né? O nível de amizade, socialização, o que mudou. E eu percebi as pessoas assim muito motivadas pela alegria que a dança faz, porém muito travadas pelos medos de não conseguir dar certo, de não conseguir girar, e se eu cair, né? Alguma coisa assim, que simplesmente é você não se conhecer. A psicologia da dança, especificamente, ela tem um olhar focado a bailarinos e principalmente bailarinos que performam mesmo, que são profissionais. Não é necessariamente isso, mas hoje ela está mais focada nisso. Sim. Né? E eu percebo uma possibilidade de a gente trabalhar com qualquer aluno. Qualquer nível de dança. Qualquer nível, inclusive pessoas que a princípio se consideram não dançantes. Né? A gente poderia trabalhar os porquês e conduzi-la de uma forma que ela consiga passar pelos bloqueios, né? E se colocar a dançar e experimentar isso que a gente conhece muito bem, que é essa delícia, essa mágica que é dançar, né? Você acha que tem relação, então, o fato das pessoas pararem de dançar ao longo da vida com essas coisas que acontecem, com esses medos, com essas dificuldades que elas enfrentam? Eu vejo assim, não necessariamente tem a ver, porém quem dança consegue ter uma fluidez mais fácil. Primeiro porque a aula é uma diversão, né? Se você estiver numa aula, como já aconteceu comigo, já vi pessoas que estão assim muito rígidas, né? Como se aquilo fosse uma pressão muito grande de dar certo, já não é legal. Isso eu tô falando de quem tá curtindo, né? Quem tá ali para se conhecer. Então, eu vejo a diferença de quem vai mesmo para experimentar, né, para se socializar, e tem uma diferença fantástica. A gente tem estudos de pessoas que deixaram de ter depressão,
né, devido à dança. Agora com o projeto Mulheres de Ponta, que eu vou contar um pouquinho também, eu tô conhecendo profissionais de dança do ventre que trabalham com questões emocionais femininas, né, trabalham com aspectos da menopausa, né, com equilíbrio hormonal e relações de casa, né, relacionamentos pessoais, trabalham isso na dança. Olha, então é bastante diferente a condução, assim, o equilíbrio que uma pessoa que dança tem para uma que não dança. Isso eu defendo fortemente, né? E no mínimo eu falo para as pessoas, vão dançar, claro. Depois vocês me contam, os médicos recomendam. Sim. Nos Estados Unidos tem um centro de estudos que une medicina e dança. Então faz muito sentido. Se não existe ainda aqui é porque ninguém fez, então vamos atrás disso, né? Com certeza. E as que não dançam, que vão dançar também, que vão né? dançar, com certeza. Então por que você não conta um pouco mais, já aproveitando o embalo, conta um pouco mais do seu projeto Mulheres de Ponta, né? O que ele é, qual é o objetivo dele, como que tá, em que estado está, né? Em que fase. Perfeito. Mulheres de Ponta é um projeto do qual eu tenho, assim, muito carinho, né? Ele tem a ver também com uma experiência pessoal. Eu venho de uma família de muitas mulheres, mulheres fortes, mulheres decididas, que trabalham, que são independentes, enfim. Eu aprendi desde muito cedo a me colocar na vida, né? A ser uma pessoa com decisão, enfim, saber bem as minhas escolhas. E eu tenho história, uma parte da história pessoal de escolhas em relação ao relacionamento, né? A conflitos que eu tive ao longo da vida, que eu acabei, assim, ajudando amigas. Então eu virei uma pessoa na qual as minhas amigas iam procurar para conversar, desabafar, pedir conselhos, Sim. né? Algo assim que não era profissional, era muito mais informal. Sim. E aí, o ano passado, quando eu comecei a estudar sobre dança e ver esses pontos meus de interesse que tem alinhamento, eu pensei em algo relacionado à saúde emocional feminina. Então, assim, essa ideia do Mulheres de Ponta, ele primeiro, identificar, eu estou fazendo um trabalho de mapeamento, né, descobrindo mulheres que já ajudam outras mulheres em questões emocionais. Então, tem essas da dança do ventre, que eu comentei, principalmente dança do ventre, que fala muito sobre o próprio ventre feminino, né? Então, muitas mulheres já trabalham isso. E outros ritmos também, no balé, na dança de salão, pessoas que têm essa visão de trabalhar o emocional feminino. Então, como é que está esse projeto nesse momento? Eu estou coletando essas informações e já começo a divulgar. Recentemente eu coloquei ele na mídia, né? Eu tentei colocar isso buscando fomento e também divulgação, participação de outras pessoas num projeto que seria colaborativo, né? De mostrar o seu projeto para outras pessoas e ter a colaboração delas, se ajudar mutuamente. E só de eu divulgar isso no Facebook, foi uma coisa simples, né? Na plataforma do Be Dream, que é da BelPS, mas assim, só de eu divulgar isso na minha página, que eu pedindo apoio, as pessoas vieram me falar a respeito do projeto. Eu tive retornos assim, de mulheres que ficaram emocionadas. Teve uma que falou pra mim, Clarissa, eu já faço isso a passo de tartaruga e estou muito feliz de ver que você está conduzindo essa ideia. Então eu percebo assim, eu costumo dizer que minhas mulheres de ponta, elas estão espalhadas por aí, eu estou captando, né? E você sabe por que chama Mulheres de Ponta? Eu imagino, mas não tenho... Mulheres de Ponta é uma brincadeira que eu inventei, relacionado à ponta do balé, Sim. né? E a tecnologia de ponta. Então eu estou unindo ações, iniciativas relacionando dança e desenvolvimento emocional feminino para mulheres fortes e emocionalmente fortes. Esse é meu projeto. Identificada. Exatamente, Karina é uma mulher de ponta. Com certeza, já é uma das minhas identificadas. Que legal. Né? E a ideia é realmente, esse projeto eu quero fazer com que essas pessoas se conversem, porque uma das coisas que eu percebo, principalmente na dança, você pode até me dizer se realmente isso é válido, muitas iniciativas individuais, isoladas. Quem é de tal ritmo só conversa com quem é daquele ritmo e não necessariamente existe uma ajuda, né? Uma integração, uma ajuda mútua. E assim, eu vejo que a verdade é outra, quanto mais a gente se conhecer e se ajudar, mais a gente faz pela dança no Brasil. Com certeza. Né? Eu vejo dessa forma. Então a minha iniciativa diz respeito também a fazer com que essas mulheres se conheçam, se ajudem, se divulguem. Enfim, claro. Eu estou sendo só
um ponto aí Mas de as mulheres, apoio. então, são mulheres de dança, mulheres que dançam. Mulheres que dançam, Mulheres sim. que dançam. Uma outra vertente que eu tenho do Mulheres de Ponta é uma palestra. Formatei uma palestra na qual eu trago conceitos de autoliderança, né? Então eu uso o que eu conheço de autoconhecimento, autorresponsabilidade e faço essas mulheres pensarem qual o papel que elas estão se colocando, né? Minha palestra chama Mulheres de Ponta, os 5 passos que a farão brilhar no palco da vida. Eu converso com essas mulheres sobre o que elas estão fazendo para se colocar como protagonista. Então, eu uni o que eu conheço de autoconhecimento, de autorresponsabilidade e da dança e faço essa analogia com o palco. E eu tô fazendo essa palestra para mulheres e é incrível, eu amo. Ah, eu quero ver, Amo quero muito muito esse ver. assunto. Tem que passar aqui em São Paulo, fazer em São Paulo. Sim, veio sim. Né? Bom, mudando de assunto um pouco, então, voltando lá para aquelas questões que aqui no canal a gente fala com pessoas que são interessadas por tango, né, que dançam tango. Claro que tenho certeza que tem outros interesses em outros tipos de dança, Certo. mas assim, pra gente falar um pouquinho para esse público que tá, né, buscando um pouco do tango. A gente observa, né, na nossa trajetória como professores e com esse projeto do Tango Brasil, que o tango ele tem muitos estereótipos, muitos preconceitos por trás dele e as pessoas resistem muito, né? Apesar, muitas pessoas que se identificam com o tango não vão fazer porque acreditam que é muito difícil, ou porque acreditam que não, já passaram da idade. Você já viu alguma coisa nesse sentido? Ou seja, eu sei que você não dança tango, né? Não fez tango, faz dança de salão. Ainda. Ainda não. Mas você, na sua trajetória com a dança, você já observou alguma coisa relativa ao tango, assim, nesse sentido de... Sim, a questão da idade que você colocou, ela é uma das coisas mais faladas, né? Eu vejo muito assim, um bloqueio do não tenho mais idade para isso, ou se eu fosse mais novo, enfim, se eu tivesse começado antes. Sim. E relacionado ao tango, eu acredito que tem a ver com aquela idealização, né? Eu, antes de ter contato com você, de conhecer um pouquinho mais, o que eu sabia de tango? O que eu vi nos filmes, ou um show que eu assisti em Buenos Aires, porque eu tive a oportunidade de estar lá. Sim. Então, vamos supor que a pessoa não teve oportunidade de estar lá e não assistiu os filmes. Não é uma dança tipicamente brasileira, Claro. né? Então, a gente não tem ela em todas as escolas de dança. É verdade. Já vejo isso, né? Eu tinha uma escola de dança pela qual eu passei tinha tango e a turma era pequena. Né? Então, assim, eu vejo que tem esse bloqueio e muito voltado também à dificuldade. Então, acho que por ser desconhecido, é um ponto... que as pessoas criam idealizações, Sim. né? O fato de já ser desconhecido já é um ponto de bloqueio, né? E nesse sentido, assim, acho que é interessante a gente se colocar a conhecer. Porque quem diz que o tango não é bom pra você, ou que ele é bom pra você, Ou que ele é difícil, Exatamente. Né? Você vai saber se você realmente se colocar a testar, né? Com certeza. Muitas escolas têm aula experimental, vocês têm também? Temos aula experimental. Aula experimental, gente. Aula experimental é, assim, fundamental, porque você não vai saber se gosta ou não de uma coisa só de você olhar. Você pode ter uma ideia, né? Sim. Mas eu acho que o tocar mesmo é quando você tá lá na aula. Eu tenho uma experiência até engraçada em relação a isso. A gente Eu quer saber. odiava sertanejo universitário. Posso dizer isso assim, sabe quando você gosta pra cima, né? E cai no meio da testa. Então, eu era uma pessoa, eu gosto muito de rock, eu amo rock. As minhas amigas de dança do ventre todas são roqueiras, então a gente saía da aula e ouvia um rock, a gente gostava muito disso. E eu, sertanejo universitário sai de perto de mim, né? Até que eu fui numa aula uma vez, quando eu fui entrar na escola de dança de salão, pra fazer dança de salão, o meu parceiro na época falou pra mim, Clá, vamos fazer uma aula de sertanejo? Eu falei, eu? Eu não, tô fora. E aconteceu que eu fiquei olhando, e aí ia demorar um pouco pra começar a outra aula, e eu entrei. E adivinha qual foi a aula que eu fui chamada lá em Campo Grande? Sertanejo universitário. Porque eu me apaixonei, eu vi que é um ritmo que tem a ver comigo, ele é alegre, né? Assim, acho que foi também a forma de eu me apropriar da dança de salão. Então, é muito particular, né? Eu não gostava do ritmo, e daí eu me apaixonei. Eu até hoje não tive aulas de tango. Eu vou fazer, né? Eu vou fazer porque acho que eu vou me surpreender. Porque a musicalidade é muito forte, né? E a música tem muito a ver com as emoções. A dança tem a ver com a sua conexão com a música. Né? Então, acho que o primeiro ponto é o desconhecimento. Então,
Acho que essa iniciativa que vocês têm com o Tango Brasil, principalmente me chamou muito a atenção quando a gente se conheceu, que você está fazendo esse trabalho também, de pera lá, deixa eu divulgar, né, você e o Kirali falando para as pessoas o que é o tango, trazendo elas para conhecer. Isso, assim, com certeza a parte de vocês estão fazendo também. E acho que é importante que as pessoas venham a conhecer, né? Com certeza. Em relação aos bloqueios, bloqueios a gente tem em relação a muitas coisas na vida. A gente pode acreditar que a gente vai dar certo ou não, né? E de qualquer forma a gente está certo, porque aquilo que a gente coloca a nossa atenção expande. Então, se eu acredito que eu não vou dar certo, eu não vou fazer nada por isso, não vou melhorar, e obviamente meu resultado vai ser baixo, vai ser ruim. Agora, se eu realmente acredito que eu vou dar certo, então, primeiro, eu respeito essa vontade e eu passo a me dedicar, né? Em doses homeopáticas, né? Cada vez que você se coloca a testar e a melhorar e insistir, você vai dar certo, né? E aí, para isso, basta querer, basta acreditar. Com certeza. Bom, então, a gente já falou de bloqueio, já falou de um monte de coisas, né? Mas assim, você falou de algumas coisas que as pessoas podem fazer, acreditar, né? Sim. Podem fazer uma aula experimental. Mas assim, você tem alguma outra dica para fazer com que as pessoas não deixem a dança sair da vida delas, porque a gente sabe o quanto é benéfico para as pessoas dançarem, né? Sim. Ainda assim, muitas pessoas param de dançar. Então, a gente queria deixar alguma dica de você, coach, Clarissa, coach, psicóloga, enfim. Amante da dança. Amante da dança, para as pessoas e para motivar elas a não deixar de dançar, não deixarem de dançar. Uma primeira dica que eu dou é coloquem seus filhos para dançar, ok? Eu acho que é fundamental. Eu não dancei assim tão pequenininha, né? Mas quando a gente começa muito jovem, uma coisa a gente tende a manter, né? A dar certo. Principalmente sabendo que aquilo é bom, a gente se vê naquilo, né? Agora, para os adultos, né? Dica de coach. Marque na sua agenda que você quer dançar. Coloca lá os dias que você quer se propor a fazer isso. É terça, é quinta, é segunda, é quarta, não importa, né? Os dias que for possível pra você, faça. Sabe quando você passa na frente daquela escola e fala, um dia se eu puder, eu vou ali, né? Vai visitar a escola. Entre em contato com a Karina, com o Kirali, vai fazer uma aula de tango, marca essa aula, se coloca a fazer aquilo que você tem vontade. As pessoas simplesmente, elas não têm resultado porque elas não agem. Não começam. Elas não começam. Não tem aquela frase, outra frase famosa, não sabendo que era impossível, foi lá e fez? Exatamente. Né? Então, assim, se eu não coloco como bloqueio, se eu realmente... Você tem a vontade de dançar? Vá dançar. Eu acredito sinceramente que se você começar a dançar, você realmente vai gostar, né? Mas uma forma de você se motivar a essa primeira tentativa é pensando nos próprios benefícios do corpo. Todo mundo sabe hoje que movimento é importante, né? Sim. Fazer exercício é muito importante. Eu nunca tive muito contato, muita facilidade com a academia e eu vejo muitas pessoas que começam na dança a partir disso, né? Ou por recomendação médica, ou porque precisava realmente fazer um exercício e escolheu a dança porque não tinha habilidades com esportes, enfim, né? Agora, por que eu defendo tanto a dança? Você pode, inclusive, fazer academia e dança, né? A dança, ela tem especificamente o fator social. Você está em contato com outras pessoas, você tem um momento de muita alegria, a gente dá muita risada em aula, não dá? Nós vamos aprendendo com os erros e aquilo se torna engraçado e a gente quer melhorar, né? Sim. A gente até descobre muitas vezes a competitividade saudável, no sentido de competir comigo mesmo. Então eu quero ser melhor, eu não quero mais ficar tonta, eu quero conseguir fazer aquele passo tão lindo que eu vejo meus professores fazendo. Enfim, e você se colocar para fazer e marcar isso como uma opção na sua agenda, né? Assim como você tem que ir ao dentista, você tem seus compromissos, suas reuniões, coloca na agenda que você tem o seu horário para dança, respeite isso, é seu horário de lazer. Tenho certeza que você vai ter muitos frutos, vai fazer boas amizades, pode até sair para dançar no fim de semana, né? Com Que isso certeza, acontece bastante. E de repente, quem sabe não vai fazer a apresentação também, descobre aí um lado artístico que não está ainda revelado, Sem né? dúvida. Cada um vai descobrir os seus próprios seus caminhos, tesouros, com exatamente. Bom, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente falou, assim, percorreu várias coisas, conheceu um pouco do todo o trabalho lindo que a Clarissa está começando. E com certeza vai seguir por muito tempo, eu tenho certeza disso, né? Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão começando a dançar, assim. Tá. Como que elas
deveriam encarar isso, enfim, uma mensagem especial que venha do seu coração e que possa ressoar em muitos outros corações. Ok, eu vou dar uma palhinha da minha palestra, em que é para mulheres, mas aqui fica para todos. Eu faço analogia com o palco da vida, né? Então, qual o papel que a gente se coloca no palco da vida? E quando você se coloca a dançar, eu acho que é uma maneira formidável de você se ver brilhando. Você dançar é assim, é você sentir a sua conexão mente, corpo, espírito, tudo ligado naquele momento em que você está se divertindo, ouvindo a música, né? E fazendo alguma coisa que não está ligado à rotina. Então, a minha mensagem para quem está começando é: se teste, né? Se coloque a ouvir as músicas que você gosta, deixa fluir. Muitas vezes o movimento vem de casa. Quando você vê, você tá dançando no trânsito. Eu fazia tanto isso e faço até hoje, porque se torna algo natural, né? Então, para quem tá começando, não fica se pressionando, querendo ter resultados rápidos. Isso eu conversava muito na monitoria. Você acabou de começar e você já quer performar assim. De repente você já está se cobrando por aquilo que você está olhando como perfeito, como ideal. E na verdade não é isso. O processo da dança é um processo de autodescoberta, né? Minha dica é: respeite-se e brilhe no palco da sua vida. Muito show, hein, Clarice? Poxa, eu vejo assim as coisas que você fala muito do meu processo com você de desenvolvimento. E eu quero convidar todo mundo que... profissionais da dança, principalmente, que hoje o foco dela são profissionais, né? Que vão conhecer o trabalho dela, façam uma consulta, enfim, a Clarice trabalha com consultas, né, experimentais. Se você tiver esse interesse em se desenvolver profissionalmente com a dança, eu tenho certeza que ela vai conseguir te ajudar com isso. A gente vai deixar os contatos dela também na descrição do vídeo, né, para quem quiser acessar, para ficar mais fácil. E eu tenho que agradecer muito a você, não só por essa entrevista, mas por todas as outras coisas que você já está proporcionando na minha vida e me ajudando, né? E eu tenho certeza que essa parceria vai seguir por muito tempo, porque a gente tem coisas alinhadas, tem princípios comuns, muitos princípios em comum e objetivos comuns, e estamos trabalhando com o mesmo... né, com a mesma atividade, então essa parceria tem longos frutos, eu tenho certeza. Obrigada, Clarice. Karina. Eu te agradeço também por abrir esse canal aqui, né, na entrevista, e também no próprio processo, porque você era uma pessoa que não conhecia esse trabalho relacionado a coaching e dança e me abriu essa oportunidade, né? A Karina também faz parte dessa história. Então, te agradeço demais por todas as oportunidades aí que a gente está construindo juntas. Obrigada. Obrigada. Todo el mundo está esperando mejorar su situación. É isso aí, se você gostou da entrevista, dá um like aí, se inscreve no nosso canal para saber um pouquinho mais, receber um pouco mais dos nossos materiais sobre dança, sobre tango e outras cositas mais. Um abraço, tchau, tchau. Y hay que saberla bailar, que en la pista está sobrando el que pierde su compás.